Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja convosco. Amém. Se você pudesse se colocar de pé. Aleluia. Neste dia de domingo, nesta noite, no dia de domingo, nesta manhã, nós recebemos uma notícia muito triste. A irmã Creuza, pela manhã, como ela faz todos os domingos, com o seu Zé, nos traz pão e um bolo. E hoje, nesta manhã, ela veio nos trazer o pão e o bolo. Ela tinha acabado de sair do hospital. E o seu Zé estava internado com risco de morte. E mais tarde, lá para as 10 horas, 11 horas da manhã, ela nos deu a notícia que o seu Zé veio falecer. O marido da irmã Creuza veio a falecer. Ele vai ser internado lá, vai ser velado lá em Salina e enterrado em Salina. Então nós vamos ter mais um irmão Zé conosco todas as quarta-feiras. Não vou ter mais ele pela manhã, nos domingos aqui, quando ele vinha todo dia de manhãzinha, às 9 horas, trazer o pão e o bolo para nós. Quando era ele, era a irmã Creuza. Fica uma alegria. E não faltava nenhuma quarta. Mas que eles tenham um bom lugar. Eu gostaria que você levantasse o clamor agora. Não para o seu Zé. O seu Zé descansou. Mas pela família que ficou. Pela irmã Creuza, que agora vai ficar sozinha. Que Deus possa confortar o coração dela. Eu gostaria que você levantasse o clamor em vida do seu Zé. Não sei se você lembra do seu Zé. O seu Zé é um senhorzinho de idade que está junto com a irmã Creuza. Vamos orar pela irmã Creuza. Pela família do seu Zé. Você pode estar orando junto comigo. Pai, eu sei, Senhor, que nós não estamos preparados pela morte. Em nenhum momento vamos estar, Senhor. Mas sabemos também que aqui não é o nosso lugar. Mas dói, Senhor, a dor da perca, como dói. Pai, eu quero clamar nesta noite, junto com a tua igreja. O Senhor vem agora alcançar os familiares do seu Zé, Pai. Os filhos, o parente, a irmã Creuza. Vem confortar o coração, Senhor, dos teus filhos, Pai. Só o teu Espírito Santo tem o poder, Pai, de sanar a dor da perca. Pai, nós não conseguimos sozinhos, porque sempre a tristeza, a saudade bate na porta, sempre a dor, a lacuna que fica da saudade em nosso coração, sempre vai bater. Mas o teu Espírito Santo possa confortar o coração dos parentes e daqueles que ficaram aqui, Pai. Conforta a irmã Creuza, fortaleça ela, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse bem sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo marcou um encontro conosco nesta noite. Eu tenho certeza que Ele quer tratar do nosso coração, como tratou comigo nas madrugadas, quando Ele me levantou, e o Espírito Santo soprou em meu ouvido e disse assim: a sua igreja, você como igreja, nós como igreja, somos uma igreja quebrantada. Você como igreja do Senhor Jesus, você é uma igreja quebrantada. Será que eu e você, nós somos uma igreja quebrantada? Eu quero desde já começar a contar uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Eu gostaria que você ficasse bem atento a esta história e você levasse na tua memória quem tem sido nós nesta história que eu vou contar. Em uma mesma noite, há mais de 2000 anos atrás, 2 homens falharam com Jesus. 2 homens que andaram com ele. 2 homens que viram grandes milagres sendo feitos por ele. 2 homens que caminharam junto com ele. 2 homens que ouviram o seu ensinamento. 2 homens que viram ele orar. 2 homens que viram ele pregar. 2 homens que viram ele sempre ao monte orar. 2 homens que estavam sempre junto com ele. 2 homens que caminhavam com Jesus. Será que eu e você, nós temos caminhado com Cristo no nosso dia a dia? Será que eu e você, nós temos caminhado com Cristo? Quando você olha para aquela pessoa que te feriu e você tem que cumprimentá-la, tem que abraçá-la, será que você tem caminhado com Jesus? Como tem agido você? E esses 2 homens
numa noite, numa mesma noite, Judas traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Judas vendeu o mestre por 30 moedas de prata. Pedro, diante de uma simples pergunta de uma criada, disse: eu não o conheço. Eu não o conheço. Como não dizer que não conhece? O homem que criou, que curou a sua sogra. O homem que fez uma pesca maravilhosa porque obedeceu uma ordem dele. Como pode dizer que não conhecia Jesus? Mas nós, como homens, eu e você, somos falhos. E esse homem, Pedro, o negou. Pedro dizendo: eu não o conheço. E olhando para esta história real e verdadeira, dois homens falharam. Quantas vezes eu e você falhamos? Quantas vezes eu e você negamos? Quantas vezes eu e você o traímos? Quantas vezes Pedro, diante de uma simples pergunta, disse que não conhecia? Mas a história deles terminou de uma maneira completamente diferente. Quando Judas percebeu o que tinha feito, a Bíblia diz que ele se encheu de remorso. Ele até devolveu as moedas. Ele estava com remorso e devolveu as moedas. Mas ele nunca voltou para Jesus. E aqui eu já aprendo: não adianta o pecado causar remorso. O pecado precisa causar arrependimento. O pecado precisa causar em nós arrependimento. Encheu então o coração de Judas de remorso. Ele devolveu as moedas, mas nunca voltou para Jesus. O remorso levou ao desespero. Ele ficou totalmente desesperado. Agora, veja Pedro. Quando o galo cantou, eu acredito, imaginando eu ali, estando junto com Pedro, olhando ele, que a gente tem que viajar na Bíblia, e às vezes caminhar junto com os discípulos, eu viajo assim. E eu imagino lá Pedro chorando amargamente, desesperadamente, arrependido. E o Senhor me perguntou para mim: quando foi a última vez que você chorou por mim, filho? Quando foi a última vez que você derramou lágrimas por mim? Não lágrimas de tristezas, mas lágrimas de alegria, de poder ser um escolhido dele. Lágrimas de alegria, de nos ter tirado deste mundo. Nos ter tirado, lembra, meu amigo, de onde nos tirou, de onde nos tirou. Será que estaríamos aqui? Então, Pedro, quando o galo cantou, lembrou da palavra de Jesus, onde Jesus dizia para ele antes que o galo cante: você vai me negar 3 vezes. Pedro saiu dali, chorou amargamente. Judas sentiu remorso. Pedro teve quebrantamento. Judas fugiu de Jesus. Pedro voltou para Jesus. O Espírito Santo pergunta para você, para algumas pessoas nesta noite: volte para mim. Volte para mim depressa. Volte para mim depressa. Por isso que um terminou em uma corda, o outro terminou pregando no dia de Pentecoste. E aqui eu aprendo algo muito forte. O que define o nosso futuro não é apenas o pecado que cometemos, mas é o que fazemos depois de cometê-los.
Depois que cairmos, qual vai ser a nossa atitude? Correr depressa, voando, apressadamente, com o coração amargurado em lágrimas para Jesus? Ou fugir de Jesus? Se o coração ainda consegue se quebrantar, Deus ainda consegue restaurar. E aqui eu já entendo que o inferno não tem medo de cristãos perfeitos, porque ele sabe que cristão perfeito não existe. Ele sabe que não existe um pregador perfeito. Ele sabe que não existe um cantor, uma adoradora perfeita, um levita, um que toca instrumento perfeito. Ele sabe que não existe um membro que senta em banco perfeito. Ele sabe que não tem uma igreja perfeita. Então isso não assusta Satanás, porque ele sabe que não existe. Sabe o que faz o inimigo tremer? É quando ele treme diante de pecadores que ainda choram na presença de Deus, que ainda sente falta dele, saudades dele. Se há algo que assusta o inferno, não é o tamanho da igreja, não é a beleza, não é a estrutura da igreja, não é se está num templo, ou se está num templo bonito, ou se está num templo sem teto, onde o teto é o céu. Isso não assusta Satanás. Não é 1.000 pessoas, 2.000, 10.000, 12.000, 10, 100, 15, 20, 30. Não. Isso não faz diferença nenhuma para Satanás. Não é o volume do louvor, se está alto, se está baixo. Não é se o pregador prega bem, se é eloquente, se grita. Não. Se tem uma liturgia bonita, se há uma mensagem bonita. Não. Isso não faz nem cosca em Satanás. O inferno treme quando uma igreja se quebranta diante de Deus. Quando uma igreja chora diante de Deus. Porque enquanto o homem ainda consegue chorar pelo seu pecado, ele ainda pode ser restaurado. E o maior perigo que existe, um perigo silencioso, que tem rodado nas igrejas, é corações que já não choram mais. Pessoas que ouvem a palavra, mas não se quebrantam. Pessoas que cantam a cruz, mas não se rende ao Cristo da cruz. Que nessa noite eu e você, com o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, eu quero dividir com você, que eu e você, nós, não sejamos uma igreja apenas ouvinte da palavra. Por favor, que você pode estar pedindo nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, que eu e você, nós, não sejamos apenas ouvintes, mas que a palavra venha rasgar. Eu e você, nós. Que a palavra venha nos rasgar. Porque quando a palavra rasga o homem e a mulher por dentro, o homem e a mulher não conseguem ser a mesma pessoa. Não conseguem agir da mesma forma. Que você nessa noite possa falar assim para o Espírito Santo. Que tua palavra, Senhor, me rasga nessa noite. Sabe, igreja? A Bíblia diz em Salmos, capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Será que aqui nesta noite existe uma igreja, homens, mulheres, jovens, crianças, ensina papai e mamãe, o seu filhinho a se quebrantar diante de Deus? Enfim, ensina papai e mamãe aos seus filhinhos a ter temor, a se render ao Senhor. Porque é a igreja de hoje, e nós não podemos fazer o que está acontecendo na Europa, as igrejas grandes se perdendo, se transformando em bares, porque os pais não ensinaram as suas crianças. Então ensina as suas crianças que você, papai e mamãe, o seu filho possa ver você chorando na presença de Deus. E quando ele vê você chorando, fala, mamãe, por que você está chorando? Você pode dizer com alegria, mas o solo cheio de água. É Deus, filhinho, que está aqui
falando e tocando no papai e mamãe, ele tem certeza que ele vai tocar nos seus filhos também. Porque seus filhos são deles. Glória a Deus. Deus, ele se aproxima de quem se quebra. Ele não resiste. Ele resiste ao coração endurecido. O problema não é quando alguém cai. Não, esse não é o problema. Porque nós não somos perfeitos. O problema é quando alguém peca e já não sente mais nada. Acha que é normal. Acha que é normal. Quando o pecado já não pesa. Quando a consciência já não dói mais. Acha normal. Quando o coração já não se move. E isso é o início de uma morte espiritual. Eu espero que aqui no meio de nós não tenha ninguém assim. Espero que quando você estiver fazendo algo errado, que não agrada a Deus, a sua consciência venha doer. O seu coração venha doer e você possa chorar. Chorar e entender que o Senhor não te escolheu para fazer isso. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele chorou amargamente quando negou Jesus. Porque ainda havia nele um coração vivo. Ainda havia vida no coração de Pedro. Por isso que ele chorou amargamente. Agora em Judas não. Judas não houve quebrantamento. Judas houve desespero. Porque o coração dele já estava distante de Jesus. Eu quero que você saia daqui nesta noite ainda mais apaixonado por este Jesus, ainda mais comprometido com esse Jesus. Sabe o que eu entendo, igreja? Hoje Deus está aqui procurando nesta igreja, em mim, em você, não perfeição. Ele está procurando aqui nesta noite corações que ainda conseguem se quebrar, um coração que ainda consegue ficar dilacerado, porque existe uma diferença entre quem ouve a palavra e quem é rasgado por ela. Eu quero ser rasgado pela tua palavra, Jesus. Eu quero ser rasgado por ela todos os dias. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra é como espada. Ela corta, ela expõe, ela revela o que está escondido. E talvez hoje Deus esteja dizendo para alguém aqui: você aprendeu a viver na igreja, mas deixou de viver diante de mim. Você canta, mas o coração está longe. Você ora, mas você não se rende. Você serve, mas já não sente mais a minha presença como antes. Como está? Como está o seu sentido pela presença de Deus? O Espírito Santo, nessa noite, ele fala para mim e para você: volta para mim. Volta para mim. Antes que a religião endureça o seu coração. Volta para mim. Antes que o esfriamento endureça o seu coração. Volta para mim antes que você perca a alegria de cultuar a mim. De estar no culto, cultuando, adorando e louvando a mim. Volte a mim. Completamente sem reservas. Sem reservas. O profeta Joel diz lá em capítulo 2, versículo 12 e 13. Talvez é para mim e para você nessa noite. Eu faço parte. Eu também preciso desta mensagem nesta noite. Muito mais que você. Converta-vos a mim de todo o vosso coração. Com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração. Responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você chorou nos pés de papai?
Quando foi a última vez que você jejuou? Não por barganha, porque querer algo em troca, mas jejuar só para matar a tua carne, só para sacrificar a tua carne, só para se render a tua carne a Ele. Quando foi? Sabe, igreja, nós vamos crescer muito, eu creio. Tem promessa. E se não for comigo, vai ser com alguém que vai levar essa igreja para frente, mas nós vamos crescer. Eu espero que seja comigo, mas se for comigo, eu não quero que essa igreja morra quando eu morrer, porque essa igreja não é minha. Que possa estar nascendo aqui pessoas que vêm desejar, querer levar essa igreja para frente. Mas entenda uma coisa, nós não podemos crescer de aparências. Deus não quer aparência. Não. Deus não quer aparência espiritual. Como o famoso crente santarrão. Não. O papai quer de mim, de você, coração rasgado. Glória a Deus. Coração rasgado, porque o coração rasgado não tem soberba. Coração rasgado não tem prepotência. Coração rasgado tem humildade. Coração rasgado entende que ele cresça e eu desapareço. Nesta semana, eu estava saindo para trabalho. Estava uma chuva forte. Eu encontrei com uma irmã, já foi desta igreja, não está mais. Nós ajudamos muito ela. Hoje ela saiu da igreja, já está em outra igreja. E a chuva estava muito forte. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, ó, dá carona para ela. Dá carona. Eu parei o carro, encostei, falei, entra, irmã. Onde a senhora vai? Eu vou entrar em tal lugar. Eu falei, tô levando meu filho à escola, eu te deixo lá. Dei carona. Não é porque saiu da igreja que não deixa de ser irmã. Não deixa de ser irmão. E quantos? Filha cara, porque você não congrega mais na igreja. Cadê o Cristo? Cadê o quebrantamento? Comigo já aconteceu muito isso. Muitas pessoas viraram cara comigo. Saíram daqui e nem conversam mais comigo. Me ignoram. Ô, gente. No céu não tem placa. No céu não tem igreja. Cadê o Cristo que carregamos? Cadê o Cristo? Deus não quer aparência espiritual. Ele quer um coração rasgado. Existe algo poderoso quando existe em uma igreja com o coração rasgado. Quando a igreja se quebra, Deus se manifesta. Quando a igreja se humilha, Deus levanta. Quando a igreja chora diante do altar, Deus escreve uma nova história. Deus quer escrever uma nova história em nós, igreja. Mas eu e você, nós precisamos ter lágrimas no altar. Precisamos ter renúncia no altar. Precisamos ter entrega no altar. Saber que aquela pessoa fala mal de você, mas quando você vê-la, você puder cumprimentar de verdade, abraçar de verdade. Não precisa ter convivência, mas amar, nós devemos amar a todos. Amar a todos. Ei, talvez hoje Deus esteja esperando algo simples desta igreja. De mim, de você. Não mais um culto bonito. Não mais um culto lindo, bonito, mas lágrima sincera diante da cruz. Porque o avivamento não começa com barulho. O avivamento não começa eu pegar esse microfone e gritar, orar em língua, sapatear, pular. Não. Não. O avivamento começa quando o orgulho morre no altar. Quando não somos mais orgulhosos. Quando Deus te levar a você ter grandes coisas, e você vai ter grandes coisas.
Mas você nunca perdeu as raízes de onde Deus te tirou. Não deixar o dinheiro dominar a tua vida e você ser uma pessoa orgulhosa. Não. Existe como é o avivamento, começa quando o orgulho morre. Talvez esta é a noite. Talvez é hoje que pode começar o avivamento na Igreja Novo Templo. Talvez seja hoje que possa começar o avivamento na sua casa. Talvez seja nessa noite que Deus pode fazer algo profundo aqui. Ele vai quebrar corações duros. Ele vai restaurar consciências cauterizadas. Ele vai trazer de volta pessoas que estavam começando a se esfriar na fé. Porque Deus, Ele ainda cura corações quebrantados. Quando uma igreja volta a se quebrantar, o céu se abre, igreja. O céu se abre em favor desta igreja. Talvez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Talvez você tenha vindo aqui hoje, esperando mais um culto. Aleluia, Jesus. A minha filha falou: pai, você não vai falar de casamento hoje? Falou: hoje não, filha. Hoje Deus quer quebrar a igreja. Aleluia. Hoje Deus quer quebrar corações. Quando a igreja volta a se quebrar, o céu se abre. Aleluia. Talvez você tenha esperado mais um culto, mas Deus não marcou um culto com você hoje. Deus hoje, Ele marcou um encontro com o seu coração, com o meu coração, com o nosso coração. Porque existe algo que Deus está procurando nesta noite. Não são vozes bonitas, mas são corações quebrados. Aleluia. Corações quebrados. A Bíblia diz em Salmo 51, 17: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Sabe o que eu entendo aqui? Se você olhar, estudar a Bíblia e começar a caminhar na palavra do Senhor, Deus não rejeita. Deus nunca rejeitou lágrimas sinceras. Nunca rejeitou. Talvez você está aqui cantou, está sentado no banco, mas talvez dentro de você existe uma luta que ninguém sabe. Talvez existe uma luta que nem o marido sabe, nem seus filhos sabem. Talvez algum pecado que entrou devagar. Talvez uma frieza que chegou sem você perceber. Ou foi um ferimento causado por palavras. Talvez você ainda está na igreja, mas o seu coração não queima mais como antes. O Espírito Santo, nesta noite, eu creio, ele está aqui, andando sobre esta igreja. Andando sobre esta igreja. 15 anos, Maria Luísa. 15 anos, filha. A idade dos sonhos. A idade que toda princesa sonha em chegar. Talvez não teve aquela festa bonita, mas hoje o dono da tua vida pode dar um presente especial que você tanto deseja. Porque ele encontra em você sempre um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Não é para hoje o Espírito Santo não quer expor eu. Ele não quer expor você. Não. Ele é amor. Até para cuidar de nós, ele cuida com amor, sem te expor. Não é como homem, como o diabo te expõe, te envergonha.
Não! O Espírito Santo é diferente. Ele está aqui andando no nosso meio, não para te expor, mas para te chamar de volta. Volta! Volta! Olha o Espírito Santo falando com algumas pessoas aqui que estão me assistindo ou que está aqui dentro. Volta a chorar por mim. Deus não trouxe aqui você nesta noite para te condenar. Não! Ele trouxe aqui para te quebrar, para te restaurar, para te deixar você mais pertinho dele, mais parecido com ele. Aleluia! Sabe, igreja, que eu entendo? Toda restauração começa quando o orgulho morre. Quando o orgulho morre. Talvez hoje, nesta noite, você possa estar dizendo assim para o Senhor: Deus, eu cansei de esconder minhas feridas. Fale para Ele nesta noite, fala: Deus, eu cansei de esconder as minhas feridas. Deus, eu cansei de ser forte. Porque às vezes, né, Larissa, tem que ser forte, né, filha? Mas tem dia que não dá. Tem dia que não dá. Hoje é dia de nós expormos para Ele e dizer: eu cansei, Deus, de ser forte. Deus, existe uma ferida dentro de mim que sangra e me machuca e me deixa fraco. Deus, eu cansei de fingir que está tudo bem. Talvez existam pessoas em nosso meio que falam que está tudo bem, mas não está. É como a viúva que havia perdido, como a mulher que havia perdido o filho, viúva não, como a mulher que havia perdido o filho, e o profeta pergunta para ela se está tudo bem, e ela fala: está tudo bem. Mas hoje é Deus que está te perguntando. Não precisa falar para Ele que está tudo bem não, se não estiver tudo bem. Pode falar para Ele de coração aberto: Deus, não está tudo bem não, dá um jeito aqui, por favor, eu preciso do teu socorro. Hoje é dia de dizer: Deus, quebra o meu coração. Aleluia. Outra vez? Quando foi a última vez que você quebrou o seu coração para Deus? Vivemos no automático. Vivemos tanto no automático que às vezes não temos nem tempo de orar e de chorar nos braços de papai. De chorar no colo de papai. Ei, não precisa chorar no banheiro escondido, não. Não precisa não. Às vezes você gosta de chorar lá no banheiro escondidinho, quando as águas estão caindo e ninguém vê suas lágrimas. Deus está vendo suas lágrimas no banheiro quando você chora. Mas pode chorar no quarto também. Não tem vergonha não. Como diz uma música: quem chora para Deus tem resposta. Escuta isso nessa noite. Nenhum homem que chorou sinceramente diante de Deus saiu da mesma forma. Talvez nessa noite Deus quer nos transformar. Lembram de Pedro? Como ali contei, vai ser a introdução. Pedro chorou. Ele se transformou na coluna da igreja. Davi chorou porque havia cometido um suicídio, havia matado o marido da mulher, ficou com a mulher, cometeu adultério, chorou. Mas ele encontrou a misericórdia do Senhor. O filho pródigo, depois de ter feito um monte de bobeira, comido polotas de porcos, voltou chorando e encontrou o quê? O abraço do pai. Ei! Eu sinto algo muito forte aqui dentro de mim nesta noite para te dizer: Deus quer fazer a mesma coisa nesta noite aqui conosco. Aleluia. Chore para Ele, mas não saia do mesmo jeito que você entrou. Dentro de 5 minutos eu concluo, para que nós possamos nos derramar de Deus nessa noite.
para nós possamos chegar no altar nessa noite e rasgar o coração. Porque se você rasgar o seu coração, talvez nessa noite você pode receber um presente especial que o papai está ansioso para te entregar. Talvez seja hoje que ele quer te entregar algo tão especial, que vai te usar da maneira dele e vai glorificar o nome dele. Talvez seja hoje. Nós ficamos muito presos em querer coisas materiais. Nós ficamos muito presos em querer ser abençoado, em querer ter casa, em querer ter carro, um bom salário, um bom emprego, ter empresa. Não é errado. Não é errado. Mas onde está o nosso coração? E quando nós pedimos coisas dos céus, dons para fazer a obra dele, amar como ele ama, para poder ganhar almas para ele. Quando está o seu pedido para o céu? Deus, me dá dom para tocar, Deus, porque eu quero tocar na tua igreja. Deus, me dá dom de servir, porque eu quero servir na tua igreja. Deus, me dá dom de cura, porque eu quero curar. Eu quero ser manifestação dos céus aqui na terra. Como está teu coração? Talvez, eu tenho certeza, talvez não, eu tenho certeza. Deus não está procurando pessoas mais fortes desta igreja. Ei, Senhor, se estiver procurando mais forte, não sou eu não. Talvez seja o Vinícius, olha lá que fortão, bonitão que ele tá. Talvez Deus não esteja procurando pessoas mais fortes desta igreja. Não. Nem a mais perfeita. Não. Nem a que nunca errou, porque não tem. Não! Sabe o que Deus está procurando aqui hoje? Um coração que ainda consegue quebrantar e chorar na presença dele. Um coração que ainda consegue pegar aquele irmão que pisou no pé, você abraçar e liberar o perdão. Você abraçar e liberar o perdão. Hoje Deus está procurando corações que ainda conseguem se quebrantar. Porque quando o coração se quebranta diante de Deus, Ele não rejeita. Ele não rejeita. A Bíblia diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Tem corações aqui nesta noite, quebrantado e contrito, Ele não vai desprezar. Ele vai tocar em você. Talvez alguém entrou aqui com o coração duro, com o coração começando a se esfriar. Talvez você nem queria estar no culto aqui hoje, mas o Espírito Santo te convenceu você para estar. Talvez você esteja ferido, carregando culpas, ou até tentando esconder pecados atrás de uma aparência espiritual. Mas Deus está aqui, não olhando a aparência hoje. Deus está olhando corações. Eu imagino aqui que Deus está aqui. Deus está aqui, igreja. Amém. Ele está aqui. Ele está assim, ó, com os olhos assim, ó, olhando para todos aqui. Ó. Deixa eu ver como está o Geraldo. Deixa eu ver como está a Ladir. Deixa eu ver como está a Rose. Deixa eu ver como está a pastora. Deixa eu ver como está a Carol, que agora está trabalhando. Deixa eu ver como ela vai ser, se ela vai ser luz daqui a trabalho. Deixa eu ver como está o Nicolas. Se ele está com sede mesmo de mim. Ele está aqui olhando, procurando corações. Será que eu encontro aí no coração da Cida, no coração intercessora? Ou a vida já roubou a intercessão dela? Ele está aqui procurando em mim, em você. Eu posso imaginar, ele está aqui do meu lado, aqui na igreja, passeando com os olhos arregalados, apaixonado por você, apaixonado e desesperado para tocar em você. Ele está aqui, olhando no coração. E sabe qual é a pergunta do céu nessa noite?
para mim, para você, para nós. Ainda existe lágrimas aí dentro. Ainda existe lágrimas aí dentro. Não lágrimas de dor, que talvez ele tirou algo de você e dói e você chora. Não. Será que ele ainda age um coração de lágrimas, mesmo ter tirado algo de você e você falar: Deus, você tirou, dói, mas é tudo teu. É tudo teu. Será que ele encontra um coração agradecido? Ainda existe lágrimas dentro de você. Sabe o que eu entendo? Enquanto houver lágrimas de arrependimento, ainda existe esperança, ainda existe perdão, ainda existe restauração. Sabe por que Saul perdeu o reinado? Porque Saul não tinha mais lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, igreja, de faltar lágrimas nos meus olhos. Eu tenho medo, igreja, de faltar peso do pecado da minha alma. O pecado pode ter sido grande, a queda pode ter sido profunda, mas a graça de Deus é maior. Hoje Deus não está chamando perfeitos, porque não existe. Ele está chamando quem quer se quebrantar diante dele. Pai, mãe, cuide dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Ame os seus filhos. Não deixe o mundo levar os seus filhos. Não. Por favor. Os seus filhos precisam ver em vocês homens e mulheres apaixonados por Cristo. Sabe? O Espírito Santo quer tocar em corações agora. Não lute contra isso. Ele quer tocar. Ele quer tocar em corações aqui nesta noite. Deus quer quebrar orgulhos. Deus quer quebrar dureza. Deus quer quebrar esfriamento. Deus quer arrancar máscaras. Deus quer arrancar e colocar nesta noite para a procura de um coração quebrantado hoje. Não tem como mais nos escondermos. Precisamos chegar diante de Deus e falar: Deus, aqui estou eu. Deus, eu não quero às vezes nem estar no culto. Deus, eu não quero nem pregar. Gente, é assim. Eu não quero nem tocar e nem cantar. Mas eu vou. Despedaçado, mas eu vou. Mas às vezes nós somos vencidos pelo não querer. Sabe, igreja? Corações quebrantados hoje pode se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus amanhã. Por isso que Deus quer quebrantar os nossos corações, para que você possa se transformar num instrumento poderoso nas mãos de Deus amanhã. Eu concluo e termino aqui para nós orarmos. Entenda uma coisa. Feche os seus olhos, deixa eu falar para que você possa entrar na tua alma esta última palavra, essa última frase. Deus não levanta pessoas perfeitas. Deus levanta pessoas que um dia choraram na presença dEle. Deus não levanta pessoas perfeitas. Deus levanta pessoas que um dia choraram na presença dEle. Quem tem sido você? Pedro ou Judas? Que possamos nessa noite chorar amargamente na presença de Deus. Que nessa noite Deus possa encontrar em nós corações aquebrantados. Às vezes nós falamos: se eu encontrasse Judas, eu ia dar tanta surra nele. Quem foi? Ele andou com Jesus, negou Jesus, entregou Jesus, traiu Jesus. Às vezes nós fazemos por tão pouco, por tão pouco, por tão pouco. Quem somos nós para querer culpar Judas? Quem somos nós para querer culpar Pedro?
Às vezes não temos coragem nem de abraçar o irmão, porque está com raivinha. Se você não liberar perdão, você pede a sua salvação. Tem corações quebrantados aqui nessa noite. O Pai está à procura que Ele possa encontrar corações quebrantados. Se você pode, não sei se o Ministério do Louvor vai cantar. Se você pode se colocar de pé, eu não tenho mais nada para falar. Agora é você e Deus. Se eu pudesse, eu só queria chorar. Porque eu quero que o Senhor encontre nesse meu coração quebrantado. Eu quero sair daqui diferente.